Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, por mais um culto abençoado, por mais um dia de vida e de saúde. Obrigado, Senhor, por esse pequeno povo aqui. Obrigado pelo pastor, Senhor, que nos concedeu. Gratos estamos, Senhor, por tua grande misericórdia. Amém. Vamos cantar o hino de número 330. Quão grande és tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando contemplo as matas e floresta, o passaredo alegre ouço a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo para salvar, na cruz vertendo seu precioso sangue, minha alma pode assim purificar. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Enquanto enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Meu Deus, hei de cantar
Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Amém. Hino de número 196. Vencear. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar. Mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tomar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus quem o vida vir. Vem ceiar, o Mestre chama, vem ceiar. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois um vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida e o pão, que traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem ceiar, o Mestre chama, vem ceiar. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem ceiar. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz.
Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém. Quem quiser anotar as escrituras, Apocalipse 3, versículo 21. Amém. Senhor Jesus, Deus bendito, pela graça do Senhor, Pai, estamos reunidos mais uma vez nesta casa de oração para mais um culto qual já tem se iniciado. E nós pedimos, Senhor Jesus Cristo, com perdão, Pai, das minhas muitas falhas, Senhor. Ó Deus bendito, que o Senhor possa, Pai, passar por cima, Senhor, de todas as nossas fraquezas. E vim, Senhor, dando a inspiração ao pregador de aquela unção, Senhor, que somente do Senhor pode proceder, Pai, para o bem espiritual de todos nós, para a ajuda, Senhor, a cada um de nós, no nome daquele que nos criou e nos salvou, e tem nos predestinados para a vida, mediante crer na palavra, Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Sê conosco, Pai, que quando terminar este culto nessa noite, possamos todos sentirmos ricamente abençoados, Pai, no Teu santo e bendito nome. Amém, Senhor. Amém, Deus vivo. Boa noite, irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Graças a Deus, o Senhor tem nos dado esse privilégio para nos reunir em torno da palavra, principalmente um dia como hoje, segundo a programação, mais uma Santa Ceia. Isto é glorioso. Eu fico crendo, irmãos, que nesta cidade e região tem mais eleitos predestinados para estar neste aprisco glorioso em companheirismo conosco. Eu creio que às vezes pessoas que não conheceram a mensagem ainda, ou mesmo que tiveram pensamentos de outras maneiras sem ser o centro da palavra, eu creio que há mais gente para vir para o companheirismo conosco. Todavia, para consolo de cada um de nós, os irmãos, veja que o irmão Brana disse que em Israel
Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles 4 compunham a noiva eleita daquele dia de Israel. O Senhor Jesus Cristo disse: não temeis, ó pequeno rebanho, porque Deus agradou em dar-vos o reino. Então, irmãos, irmãs, se nós estivéssemos em 500 pessoas, 600 pessoas, 200 pessoas, 1000 pessoas, a nossa gratidão ao Senhor, o nosso consolo era um. Se ficamos só nós mesmos, deve ser o mesmo. Na história da igreja, a Bíblia diz que, não quer dizer a Bíblia, a história da igreja diz que na era das trevas, na grande perseguição contra os nossos irmãos, contra a igreja eleita, diz que aqueles cristãos escutando o rugido daquelas feras e aqueles tentadores ali falando: olha, vocês estão escutando aquele rugido, aquela fera está com 3 dias que não come e vai saciar a sua fome na sua carne. Mas se você apenas oferecer esse incenso aqui para o ídolo tal, Deus tal, com isso você já falou tudo. Você já é um cidadão romano e você está livre disto. Então a história diz que aquelas pessoas encaravam aquela tribulação com uma serenidade, dando graças a Deus. Senhor, em todos esses milhares aí na plateia, esses milhares, o Senhor agraciou a mim, Senhor, para dar a vida eterna, uma vida de gozo, num reino perfeito que não terá fim, aonde não teremos cansaço, não teremos enfermidade, não estaremos nem mesmo sujeitos ao tempo, não ficaremos velhos, o que, graças a Deus pela saúde, se aqui ficamos velhos, mas cheios de saúde e da graça de Deus, glorificado seja o nome dele. Mas falando nesse sentido, que nós conhecemos aqui essa faixa de idade, 18 a 21 anos de idade, o profeta de Deus, como cremos na profecia do revelador prometido para esses dias, restaurador da palavra. Ele disse que ele viu aquelas pessoas ali naquela aparência daquela faixa de idade. Isso é para a eternidade. Quando Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor, aquela pedra que exterminou com os reinos deste mundo, então, e foi crescendo, tomou conta do mundo, se tornou um reino que não teria fim. Não teria fim. Esses reinos, por mais sobressalentes que foram, mais cheios de sucesso humanamente falando, mas aquela pedra os quebrou, espedaçou, virou pó e o vento levou. Agora o reino do Senhor Jesus Cristo, esse não terá fim. Então isto é uma realidade incontestável, irmãos. E vocês, pela graça do Senhor Jesus Cristo, vocês estão revelados no centro da palavra dele. Vocês receberam o mensageiro da hora de todo o coração, sem tonteria. E o próprio Senhor Jesus Cristo diz: aquele que receber o que eu enviar, a mim me recebe. Então isso é seguro, irmãos. Glórias ao Senhor Jesus. Vamos ler as Escrituras. Antes da leitura, eu quero dizer que o pastor Cleomar tinha dito para a gente vir, né, como da outra programação, de quarta a quinta, fazendo evangelismo aqui. Então, esse foi o primeiro pensamento dele. Mas, como os irmãos estão sabendo, eles estão preparando para aquela confraternização que todo ano o pastor Cleomar fazia no final do ano, quer dizer,
Sim, no final do ano, nos dias festivos que era que o mundão festeja o Natal, né? Então o pastor fazia essa confraternização lá em Boa Esperança, uns 400 quilômetros mais ou menos retirado de Campinas. Às vezes a gente alugava ônibus, ou aqueles que podiam ir de carro ia de carro, então era uma semana ali. Agora Deus deu a graça que, muito embora parceladamente, mas o pastor conseguiu esse sítiozinho ali perto de Campinas, aonde ele está fazendo, vai ser essa confraternização. Então o administrador, que é o que está por dentro da finança, né, falou para mim, pastor, para ir em duas pessoas, que seria o irmão Divaldo, vir com a gente e ir de carro, nessa fase agora está difícil. Tudo bem, né? Então aí deu vir, né, só de vir de ônibus mesmo e só no culto de ceia. Aí já o próximo mês, a próxima vinda nossa aqui, não sei se é daqui a um mês ou às vezes até menos, aí a gente está na programação de vir em dois para continuar aquele evangelismo que a gente já fez aqui. Então, se Deus quiser, eu creio que vai dar certo. Então vamos ler as escrituras, irmãos. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono, Senhor Jesus Cristo. Assim como o Senhor deste a inspiração ao teu servo, irmão Brana, pregar essa mensagem, Pai, da qual a gente está no coração de falar sobre ela, ler sobre o que o teu servo tem dito, Senhor. Dê-nos graça, aquela unção, aquela inspiração, Senhor, para que recebamos, ó Pai, o conteúdo que a Tua palavra traz aos nossos corações, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Assentar-nos. O profeta, ele pregou a mensagem, ele leu essas escrituras e pregou a mensagem que tem o título Como Poderei Vencer. Ele pregou essa mensagem no dia 25 de agosto de 1963, em Jeffersonville, Indiana. Então quero ler aqui um pouquinho do que o irmão Brana vem nos mostrando dentro desse sentido. Então veja, vou baixar aqui. A partir do parágrafo 34, o irmão Brana, ele disse assim: você observou a condição disto? Vejam, se assente comigo no meu trono, não em meu trono, mas no meu trono. Que termo afirmativo. Irmãos, isso aqui, essa escritura, ela está no finalzinho da carta a Laodiceia. E Laodiceia começou em 1906 e terminará com o arrebatamento. É claro que toda noiva desde a primeira era faz parte disto, mas eles estão no pó da terra aguardando esse tempo que viria a plenitude da palavra. Eles não ressuscitariam sem que chegasse esse tempo, quando a plenitude da palavra fosse manifesta. Paulo, falando um pouquinho nesse sentido, ele disse: em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vir aquilo que é perfeito, o que é em parte será aniquilado, que é justamente a revelação de toda a palavra. Então essa promessa é gloriosa e eficaz, uma coisa segura. Não é o pregador querendo trazer novidade, não é isso, é a escritura explicada pelo revelador dos mistérios, irmão Brana.
Vejam, se assente comigo no meu trono, não em meu trono, mas no meu trono. Este é o seu domínio, vê? Agora, como Cristo é o governante, o trono do governante está desta vez sob o completo domínio de Deus. Da mesma forma estará a igreja com ele. A noiva estará com ele em seu trono com domínio total. Vê? Não em meu trono, mas no meu trono. Onde está o seu domínio? Um trono está sobre um domínio. E um domínio vai até onde suas fronteiras vão. Um trono está sobre um domínio, e aquele domínio vai até onde as suas fronteiras vão. Às vezes a gente vai viajando pela rodovia, e então está aquelas placas beirando a rodovia, limite de município. Então o domínio daquela cidade anterior vem até ali, e ali começa o domínio da outra cidade. Então vejam, um domínio vai até onde os seus limites se estendem, até onde suas fronteiras vão. Veja, o domínio vai até onde as suas fronteiras vão. Agora, e esse domínio? Isto é de eternidade a eternidade. Domínio de nosso Senhor Jesus Cristo. De eternidade a eternidade. Não tem fim, não tem fim, não tem fim. A palavra Elohim quer dizer aquele que existiu de si mesmo. O Deus Todo-Poderoso, sem princípio de dia, sem fim de vida. Mas ele tinha em si, ele tem uma família, a igreja. Então, Mombrano explica que o termo Jeová é Deus com família. E ele tem lutado para trazer essa família à condição de estar com ele. No Éden, através da primeira palavra, quando veio o livre-arbítrio, porque nós tínhamos que passar por esse véu humano, simplesmente fomos reprovados. Ele lutou, tirou Israel do Egito, lutou, vai no deserto. A noiva de Jeová se namora do mundo. Queremos um rei, pronto, caiu de novo. Mas ele determinou isso antes da fundação do mundo, que ele estaria com essa noiva, com essa querida. Ele determinou isso porque ele sabia que quando a palavra viva viesse diante de um eleito, ele creria que aquele eleito não arrazoaria. Mas significa isso? Será que é? Não. Ele sabia que aquele eleito de Deus, tal como hoje, nós criamos no irmão Brana como Elias prometido. Ele sabia. Então ele já predestinou, já escreveu o nosso nome no livro da vida antes da fundação do mundo. Então já está feito, aqui é um desenrolar. Então veja, falando no natural, ele começa no Novo Testamento. Quando ele deu a lei, os profetas e tudo, e simplesmente todos caíram na condição de Romanos 3, verso 23, todos pecaram e destituídos estão todos da glória de Deus. Então, em outras palavras, ele diz: eu venho e me faço um deles, eu vivo a palavra por eles e morro no lugar deles e pago o preço da salvação deles. Pronto, e aí? Então, isso é o que ele fez. Isso é o que ele fez, veio na forma de Espírito Santo, começa a primeira era. O espírito atrevido que uma vez era um anjo de luz ao lado de Deus, Lúcifer, que quis com a igualdade com Deus, não ficou contente com o seu posto de dever, arrastando grupinho, levando a terceira parte dos anjos, converteu-se em Satanás, foi expulso para a terra, aqui para a terra. Então, de todas as maneiras, ele queria atrapalhar o plano de Deus, e que ele fez. Eu tenho que entrar
dimensão humana. Mas não tendo poder criativo, ele usou a serpente e conseguiu infiltrar a sua semente no ser humano. Deus começa então as eras. Aí já o diabo vem e começa com os seus arrazoamentos, nicolaísmo, tirando a direção do Espírito Santo e colocando na direção humana. E vem essa luta. Aí isso se torna, irmãos, para nós cristãos, uma luta constante. Mas a Bíblia diz que maior é o que está em nós. Agora, se cremos na real palavra, da maneira que é a palavra, sem arranjo, sem interpretação, sem escutar, sabe? Então, temos o Espírito Santo. Aí, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas fica essa luta. Aí o Senhor Jesus disse: aquele que vencer, aquele que vencer. Isso aí mostra uma luta, porque o Senhor Jesus disse: como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ele foi colocado nessa dimensão que estamos todos nós, esse corpo humano, sujeito às mesmas tentações e tentado em muito maior grau, e não cedeu. Ele deu conta, nós não demos conta, mas Ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Então Ele veio e fez o caminho por nós, pagou o preço da condenação que estava sobre nós por não ter dado conta de viver a palavra antes do Espírito Santo. Então veja, Ele veio e pagou o preço. Ele venceu. Como que em outras palavras, eu predestinei para que ela esteja comigo na eternidade. Eternidade e eternidade no reino perfeito, no reino perfeito. Agora, como que eles, por passar por esse véu humano, perdem o direito da eternidade? Não. Eu faço com que o preço seja pago e eles estarão comigo. Agora, enquanto estudamos isso, o meu propósito nisso não é somente vir aqui para ter companheirismo com vocês, pessoas, sendo que eu gosto de fazer isto, coisa gostosa, irmão, companheirismo com pessoas de espírito sadio, é gostoso. Mas, se eu tivesse uma chance para fazer isto, ir até a sua casa, estreitar a sua mão, e conversar com você, e me assentar, e comer com você, e assentar à sombra de uma árvore, conversar e ter companheirismo por um tempo. Mas quando vimos aqui, estamos aqui para um propósito específico. Aqui é onde o Espírito Santo fala conosco, através dos ministérios que Ele, quíntuple de Efésios, que Ele determinou. E esta é a casa de Deus, a casa de correção, quer dizer assim, esta é a casa de correção. Esse é o trono de Deus, e o julgamento sai da casa de Deus. E aqui está onde nos ajuntamos em amor, um com o outro, como somente os cristãos podem amar. Mas aqui estamos sob uma liderança do Espírito Santo. O Espírito Santo está em nosso meio, e estamos aqui para fazermos uma estimativa entre nós, para vermos onde estão os nossos pontos fracos e as nossas falhas, e podemos apanhar de onde deveria ir, e como podemos apanhar de onde deveríamos estar para onde devemos estar. Agora, de onde estamos para onde devemos estar. Isto é o que examinamos. Os ministros examinam aqueles lugares para o seu povo, quando eles veem as pessoas, suas
falhas, então eles começam naquilo. Eu vou dar como que um testemunho. A gente é humano, simplesmente a parte humana está aí, necessita de ser disciplinada. Eu estava com um leve costume, eu ando quase só correndo, meu trabalho material lá é até um pouco fora de regulamento. Às vezes a gente vai até meia-noite, então muito corrido, muito corrido. E às vezes no trânsito, às vezes eu não falava, não pronunciava, mas pessoas às vezes cometiam uma infração, ou lento na frente, e eu no pensamento, mas esse pato na minha frente, ou às vezes do outro sentido, às vezes numa comparação assim, um cruzamento, às vezes era, o direito era meu e ele cruzava, eu enxerido, no pensamento. No pensamento. Agora o irmão Brando está falando aqui. Os ministros captam isso para o seu povo, para o seu povo. E o pastor Cleomar pregando, as pessoas xingando nos trânsitos. Pensei, meu Deus, quem falou isso para ele? Eu não pronunciei palavras. Mas senti que foi Deus me corrigindo, porque somos humanos, né? E eu pensei, meu Deus, misericórdia, me perdoa, Senhor. Eu vejo. Agora eu penso que logo a igreja talvez estará dando mais um passinho mais alto. O irmão Brana pregou essa mensagem em 1963. Os selos foram revelados em 63. As eras, assim que o irmão Brana terminou de revelar, fazer o livro, a compilação, tudo certinho, ele já partiu desta vida. E ele pregou essa mensagem aqui em 63. Ele está dizendo, agora eu penso que logo que a igreja talvez estará dando mais um passinho mais alto. Então depois disso, irmão, veja, desse tempo para cá, nós venhamos participando dos selos, as eras, quer dizer, um ensinamento mais profundo da palavra. O que o mundo religioso tem rejeitado, eu não sei se nós vamos atingir aqui o lugar onde o irmão Brando explica que Laodiceia, até o irmão Brando usa o termo assim, recebeu o Espírito Santo, que a mensagem de Lutero trouxe justificação, saiu daquela masmorra eclesiástica que a palavra se encontrava presa entre o clérigo romano. Então veja, Lutero desacorrentou a palavra. Aí entra a era da porta aberta, já foi a publicação de livros sobre a era de Wesley, que trouxe a santificação. Ao trazer a santificação, veio a restauração dos dons. Aí o irmão Brando usa esse termo aqui, que ela recebeu o Espírito Santo. A gente entende que isso aí é a restauração dos dons, por causa que a era pentecostal antecedeu Laodiceia. Mas aí vem a plenitude da palavra, através do precursor da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Laodiceia rejeita, não aceita. Não aceita. Consequentemente, põe o Senhor Jesus Cristo fora da igreja. E ele disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei, cearei com ele, trarei a revelação de toda a plenitude da palavra, em outras palavras, para ele. E ele ceará comigo, as bodas do Cordeiro está aí. Então veja, mas ela jogou o Senhor Jesus Cristo para fora. Agora eu penso que a igreja talvez estará dando mais um passinho mais alto. Desta vez não tenho plano de fazer isso nesta manhã, de mostrar estas coisas, mas eu penso que será logo, o Senhor permitindo. Agora estamos falando sobre esta conquista, a palavra vencer. Naturalmente,
você sabe o que ela significa. Você tem que ver algo para poder vencer. E esta era da igreja da qual o Espírito Santo está falando a respeito aqui, na era da igreja de Laodiceia. Como acabamos de passar por isto, necessitava de uma repreensão. Laodiceia teve que ser repreendida por causa de sua divergência para Cristo. Ela colocou Cristo do lado de fora em sua era. E Cristo estava do lado de fora, tentando voltar para o lado de dentro. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês escutaram o programa na Anhanguera de Curitiba, Universo de Curitiba? Vocês escutaram a revelação da mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo entrando no Brasil, entrando na nossa nação. Deus levantou aquele ministério, conforme profetizou o saudoso irmão Juca, que dali Deus levantaria, Deus enviaria sua obra, levantaria muitos pastores, que até moças seria companheira do seu servo na nação, e assim por diante. Os irmãos conhecem a profecia. Mas então o que era isso? O Senhor Jesus Cristo vindo ao Brasil, falando com o outro, batendo, para que nós recebêssemos Ele. Por quê? Porque Ele tem esse glorioso reino, que para manter essa promessa para aqueles que creriam, Ele pagou um preço que nenhum homem daria conta de pagar. Nenhum homem daria conta de pagar. Mambrana diz que ele foi condenado como pena capital, a pena mais horrível que podia existir, podia se dar a um ser humano, dera ao nosso Senhor Jesus Cristo. E ele sabia que ele passaria por esse quadro, mas ele estava vendo esse grupinho aqui, ó. Minha avó andava crendo de todo o coração, quando vê que as lideranças regional começou a vacilar, vocês, em outras palavras, nós não temos compromisso com liderança que vacila, não. Nós temos compromisso com a revelação precisa da palavra. Ele não viu isso antes da fundação do mundo, que vocês estariam aqui de coração crendo na real palavra, e viu. Então, em outras palavras, custe o que custar. E como nós aqui, como vocês aqui, quanto em todo este globo terrestre, mas a palavra jamais deixa de cumprir. Ela colocou Cristo do lado de fora em sua era. Cristo estava do lado de fora, tentando voltar para o lado de dentro. Isso é amor. Depois dele ser colocado para fora de sua própria casa, estava tentando voltar e disse: aquele que abrir a porta, eu entrarei e estarei com ele. Vê. A igreja, ela mesma ao todo o colocou para fora. Mas agora observem o seu chamado aqui, não somente para a igreja. Ao que vencer vem, não a igreja, que ela seria, o corpo da igreja, mas é para aquele que vencer, ao indivíduo que vencer. Agora, Laodiceia teve isso vindo a ela. Ela teve isto vindo a ela. Agora vemos então, sabemos que é a era de Laodiceia, sabemos que essa era precisa de uma repreensão severa de Deus.
ela precisa de uma repreensão severa. E quando o nosso clero fica tão manso e educado, como algum avô idoso para com seus netos, seja o que for que eles façam, é perfeito, e eles tem sido falado tanto que Deus é um Deus tão bom, até que eles tentaram fazer de Deus simplesmente um grande avô caduco, vê você? Mas ele não é. Mas ele não é. E separa o que vencer, irmãos. Quantos milhares e milhares de seres humanos, como nós, humanamente como nós, no tocante sexo feminino, como estão os trajes pelas ruas, como? Só que só as mulheres, não se vende uma mercadoria se não tiver quem compre. Os homens é tampa e balaio, no mesmo espírito. Vai uma pessoa lá no centro gritar com todo o fôlego que tem: arrependa ou você será queimado, queimada. O camarada está louco, vamos dar um jeito de mandar prender ele, quanto mais depressa. Mas é isso? Não é isso, não é isso. Veja aqui, está escrito na Bíblia, que a gente já leu várias vezes, mas vale a pena ler de novo. É mesmo na era de Laodiceia. Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. Irmãos, isso aqui não é o que um pregador, um escritor, não é. Isso aqui é o Espírito Santo. Isso aqui, essas visões, foi o Senhor Jesus Cristo falando direto a João na ilha de Patmos. Isso aqui foi o Senhor Jesus Cristo falando. Era de Laodiceia. Como diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Veio através do sistema nicolaísmo, jezabelismo, balanismo e toda essa coisa, e chegando ao ponto de expulsar a palavra completamente para fora. Está dizendo, o espírito da era fala, nós estamos esperando a segunda vinda de Cristo. É claro, nós estamos esperando o arrebatamento. Como diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. É o Senhor Jesus Cristo falando a um povo que viveria entre 1906 ao arrebatamento. Como diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabe, não está sabendo. Pensa que está certo. O espírito nicolaíta cauterizou as suas consciências. E não sabe que és um desgraçado, não tem a graça. Miserável, pobre, cego e nu. Aí apanha no natural uma pessoa descendo da rua sem 1 centímetro de roupa no corpo e pergunta, fala, rapaz, se toca. E aquela pessoa fala, não sei do que você está falando. Como que está a mente natural, humana daquela pessoa? Assim está a mente espiritual da igreja de Laodiceia. Por isso, Deus, de uma maneira especial, prometeu que enviaria uma mensagem que nos levaria ao retorno
desde a profecia do Antigo Testamento, e converterá o coração dos filhos aos pais. Como foi a igreja primitiva? Então, não importa o espírito social, religioso, temoso, que opera no mundão religioso. Não é um pouquinho aqui, alguns ali, não. É a massa. Aí, entretanto, tem aqueles que ouvem a palavra, e Apocalipse 18, verso 4, sai dela, povo meu. Tem sido falado tanto que Deus é um Deus bom, então veja. O profeta disse aqui, ó, eu estava atravessando um velho tronco outro dia, lá embaixo, um charco. Então, só para passar mais para frente, o irmão Brana viu aquele tronco flutuando por cima da água, bonito, coisa, ele pulou em cima, acho que para passar para o outro lado, o tronco era podre. Então, muita aparência, mas é conforme nós lemos, não tem nada. Então, agora você toma um cristão, que está suposto a ser um cristão, deixa a vida de Deus ir dele. Agora, o Senhor Jesus Cristo é vida. Se ela expulsou o Senhor Jesus Cristo para fora, biblicamente, então ela está sem vida. Então, se tentamos seguir a mensagem da hora, e pelo menos essa parte da mensagem, nós deveríamos viver constantemente na vida de Cristo. Irmãos, naqueles 19 anos que Deus agraciou a gente para estar diante de um povo ali em Birigui, eu aconselhava o que eu precisava e preciso constantemente, e lute para fazer. Dá água para o camelo. Por exemplo, essa mensagem que os irmãos receberam, mensagem o sinal. Quem tomar aquele conteúdo que está naquela mensagem, está no rapto, está no arrebatamento. Veja, aquele mesmo camelo que Rebeca deu água para ele, foi o mesmo poder que transportou ela para a presença do seu noivo. Esse mesmo Espírito Santo que nós conservamos hoje, de uma maneira, vamos dizer assim, agradecendo a Ele, Senhor, já que esses milhares, lá nas perseguições, eram os que estavam na plateia ali, esse milhar na plateia. Aí nós falamos assim, Senhor, esses milhares que estão aqui na cidade, o Senhor agraciou a mim, a nós, para revelar essa bendita palavra, Senhor. Então, em agradecimento, Senhor, eu vou dar água para o camelo. Coordena a vida e tira aqueles 10 ou 15 minutos, não sei, separado, e mensagem e oração. Mensagem e oração. Isso é saúde espiritual, irmãos. Eu sei que os irmãos têm se esforçado para estar aqui cada dia de culto, e os irmãos devem fazer isto. Inclusive, principalmente aqueles que têm famílias, crianças, jovenzinhos, ora ao Senhor Jesus Cristo, quando descer aquele desejo no coração, de estar seguro, que se você partir desta vida, você está na eternidade, sem fim. Então, não deixa passar por alto. Não pode ser, vamos dizer, porque meu pai vai, minha mãe vai, meus parentes vão, então eu tenho que ir também, eu devo ir. Não é isso. É orar ao Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu creio, Senhor, eu creio que há uma eternidade. Há uma eternidade, por outro lado, há uma perdição. Terrível. Irmão Brana foi na região dos perdidos, ele disse que a gente colocar o dedo no fogo aqui é milhares de vezes melhor do que o sofrimento lá.
na região dos perdidos. Então agora você toma um cristão que está suposto a ser um cristão, deixa a vida de Deus ir dele e a experiência do gozo de servir a Cristo e viver em uma igreja onde tal coisa está acontecendo, ele apodrece 2 vezes mais depressa. Viva certo sobre isso. Então, se tentamos seguir a mensagem da hora, ou pelo menos esta parte da mensagem, nós deveríamos viver constantemente na vida de Cristo. E nós humanamente não damos conta se não der lugar para Ele. Esse dar lugar para Ele é isso aí, comparativamente falando, dar água para o camelo. Os irmãos estão entendendo a afirmação. É isso aí. Aquele momento de leitura. Irmãos, quando vencemos as lutas de madrugada, antes de chegar a hora dos nossos deveres, porque temos que trabalhar, temos que ser honestos com o nosso próximo, devemos cumprir todos os nossos deveres, então temos que trabalhar aqui, estamos sobre essa sentença. Mas veja, vencer. Irmão Branham está nos ensinando sobre o termo da palavra vencer. E ele disse, ao que vencer, como eu venci. Nós deveríamos viver constantemente na vida de Cristo, veio. Porque senão, você prostra por aí, e sabendo que estas coisas que você está suposto a fazer e não as faz, a Bíblia diz, aquele que conhece o bem e não faz, está pecando, e ele se torna mole, podre, quando você está separado da vida de Deus. Então lute com tudo que está em você, para permanecer na vida de Cristo, para que você seja um portador de frutos. Glórias ao Senhor Jesus. Então, irmãos, cada qual tem a sua luta e vencer naquele sentido. Vencer. Cada um tem a sua cruz para carregar. Cada um tem a sua dificuldade. E ele luta em cima daquilo. Luta em cima daquilo? Não. Eu quero agradar ao meu Senhor, que, colocado nessa dimensão humana, Isaías profetizou que ele foi cortado da terra dos viventes. Mombrana disse que ele poderia casar, ter uma família, e ele diz, por amor a eles, eu santifico a mim mesmo. E agora ele vem e abre o nosso entendimento. Filho, não é isso aí que o mundão está falando. É isso aqui. Então, como devem estar os nossos corações em gratidão a Ele? Nós vemos esta era em que estamos vivendo, é uma das maiores eras de todas as eras. Esta era da igreja de Laodiceia é a maior de todas as eras da igreja, porque é o fim do tempo e a harmonização da eternidade. Irmãos, para a mente natural, fala, mas esses pregadores aí, essa igreja, esse povo está louco. Falando que a qualquer momento, num abrir e piscar de olhos, não serão mais humanos, eles serão celestiais, eles vão para um corpo que não sujeita a velhice, eternidade, eternidade, eternidade. Esse povo está louco. A mente natural. Às vezes fala, creio em Jesus Cristo, creio, mas só que na realidade não creio na revelação da palavra total. Mas o irmão Branham está falando aqui que nessa era é a era da harmonização da eternidade. Então veja como foi citado o sentido. No Éden eles caíram, na jornada no deserto caiu, em Concílio de Nicéia caíram de novo. E no entanto o Senhor Jesus, em outras palavras, não, mas eu não sou derrotado,
Eu tenho uma igreja pura, viva, alegre, cheia do Espírito Santo. E eles não estão aí, mas eu podia, no sentido feminino, podia vestir essas roupas. Não. Senhor, em meio a todo esse mundão aí, o Senhor abriu o meu entendimento. Enfim, cada qual na sua alçada. Aí o irmão Brana está dizendo aqui, esta era é a harmonização da eternidade. Profeta, revelador, veja, nos dias da voz do sétimo anjo, os segredos de Deus seriam revelados. Então veja, esse mensageiro, esse que revelaria o segredo, falou quando começou cada era e quando terminou, quando começou e quando terminou, quando começou e quando terminou. Aí fala o começo de Laodiceia e não fala, tem mais 15 eras pela frente. Não, a última. O preparo. A qualquer momento, irmãos, o mundão crê ou não crê, que o Senhor nos dê a graça para nunca duvidar da palavra. Disse Paulo, é não abrir e fechar de olhos. Que tempo vai um abrir e fechar de olhos? Seremos tirados de dimensão humana para o corpo glorificado. É a harmonização da eternidade. Então, é a era mais pecaminosa. Há mais pecado nesta era do que alguma vez já houve. E os poderes de Satanás são muito mais difíceis para lutarmos contra eles do que foi em qualquer outra era. Eu sempre tenho um pensamento que Satanás ele não tem o direito nem de olhar mais para aquele lugar. E agora ele vê um povo que crê da maneira revelada, da maneira correta. Ele faz tudo que pode para vir não contra os mundão, já que está na mão deles já, mas contra aquele que tem a revelação da verdade e vai para aquele lugar que ele perdeu. Aqui lá atrás, nas eras primitivas, um cristão não podia, pela profissão de ser uma igreja, de pertencer a Cristo, podia ser degolado por isso. Ele podia ser morto e ser tirado de sua miséria e ir encontrar-se com Deus rapidamente. Porém, agora o inimigo tem vindo no nome de igreja, vem com a Bíblia debaixo do braço, e é tão enganoso. Esta é uma grande era de decepção. Quando Cristo disse assim, os dois espíritos seriam tão parecidos nos últimos dias que, se possível fora, enganaria até os próprios escolhidos. Como falamos da outra vez, irmãos? Testemunho de Jeová vem diante de nós, um trinitariano vem diante de nós, um presbiteriano, assembleiano, o que for, nem vem, porque sabe que não adianta. Mas o diabo está com os braços cruzados? Não está. Os irmãos, nunca deixa acontecer como aconteceu com a irmã Nelly. A graça ainda segurou ela. Que ela fez? Boa intenção. Ela não pensou no seu coração, vou ali xingar aquele povo mundano ali, falar que eles vão para o inferno. Não. Ela pensou, vou ali testificar para eles do que aconteceu comigo. Novo nascimento, estou debaixo da promessa da eternidade e eternidade. Vou testificar para eles. Quem sabe ganha algumas pessoas para Cristo. Mas ela pisou no terreno errado. Não era o trabalho dela. O que aconteceu? Quando ela caiu em si, ela estava dançando. O irmão Brana expulsou aquele diabo que estava sobre ela na forma de um morcego. Então veja, irmãos, vocês estão véu adentro. Não ouça. Vem com o mexerico, não, mas peraí, isso não tem peraí, não. Sei aonde estou parado, em quem tenho crido. Glórias ao Senhor Jesus.
Irmãos, está gostoso aqui, mas o Espírito Santo é o ordeiro. Recorde, Cristo falou das pessoas eleitas para o último dia. Vê? Esse espírito contrário enganaria o próprio escolhido se fosse possível. Tão parecido. Então veja, o diabo ele não está contente, mas a noiva do Senhor Jesus não está contente, está contentíssima, superlativo. Ela sabe onde ela está parada. Eu creio, irmãos, que esse era o recado de Deus. Às vezes a gente levanta cedo, fazer uma oração e lê um pouquinho, e uma pede, mensagem lá, pega uma, parece que chama atenção naquele sentido, e foi o que aconteceu também nesta mensagem. Nós vamos ler as Escrituras e vamos para a Santa Ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, começando com o versículo 23. Irmãos, por de pé. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão... Eu vou dar uma paradinha aqui, irmão, no versículo 27, antes de ler ele. Não pode só ouvir para não ficar, às vezes, procurando. Eu já anotei aqui, em São João capítulo 6, versículos 53 em diante. É dois versículos, 53 e 54. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. É difícil isso. Como falei há minutos atrás, nós não damos conta. Mas se abrimos espaço na nossa vida, Ele dá conta por nós. Então, qual o primeiro passo? Um reconhecimento que nenhum ser humano deu conta. E que Ele morreu, não tinha que morrer, porque Ele não pecou como nós pecamos. Ele não pecou. Mas Ele tomou o meu lugar, o seu lugar, o nosso lugar. Agora, aquele ao qual o Senhor Jesus Cristo disse, em São Mateus 16, verso 19, dar-te-ei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Primeiro batismo, após o derramamento do Espírito Santo. Arrependei. Esse arrependei é reconhecer que o nosso pecado levou o Senhor Jesus Cristo ao Calvário.
nosso pecado, levou o Senhor Jesus Cristo ao Calvário. Porque Ele nos amou, e viu que simplesmente nós creríamos na palavra. Tudo veio de graça para nós. Então veja, aí quando reconhecemos que foi o nosso pecado que levou aquele quadro a tomar lugar, então disse Pedro: arrependei cada um de vós, ser batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então veja, repetindo o verso 53 e lendo ainda o 54. Jesus, pois, lhes disse: na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem vida eterna. Não é teve ou terá. Tempo presente. Tem vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aí a pessoa é batizada e tudo, e simplesmente vai continuar com as suas cervejas, seus cigarros, seus cobiços, e assim por diante, e ambos os lados. Cada qual tem as lutas na sua alçada. Não buscou o Espírito Santo para nem mesmo tirar aquela natureza pecaminosa, mas dominar. Até que tenhamos um real novo nascimento, um batismo real com o Espírito Santo. Porque versículo 27 eu parei. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. São João 13, verso 13, verso 12 ao 17. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes.
Senhor Jesus, nós pedimos, Pai, que o Senhor abençoe este pão para representar, Pai, aquele corpo que sofreu tanto, aquela carne que foi dilacerada, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados lá no Calvário, Senhor Jesus. Pedimos, Pai, que o Senhor abençoe este vinho para significar, Senhor, para simbolizar aquele sangue imaculado que foi vertido pelo perdão de nossos pecados, Pai. Assim, Senhor Jesus Cristo, quando a igreja, Senhor, comer deste pão e beber deste vinho, Senhor, que eles estejam comendo da tua carne e bebendo do teu sangue, representados nesses elementos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.
Senhor Jesus. Graças a Ti, Pai, por esta oportunidade de mais uma Santa Ceia, Pai. Ó Deus, aqui, Senhor, para a igreja que o Senhor tem aqui nesta cidade, meu Deus. Senhor Jesus Cristo, sustenta, Senhor, os Teus filhos aqui, Senhor, as irmãs, irmãos, Senhor. Outros que possivelmente ainda serão batizados no Teu nome, Pai. Senhor, permita, Senhor, que isso esteja nas Tuas mãos. E que essa igreja, Senhor, seja guardada, Senhor, de tudo aquilo que for astúcia do inimigo. Até mesmo, Senhor, sobre sentido de local de congregação, se é aqui continuamente, se é no outro lugar, que tudo esteja encomendado nas Tuas divinas mãos, para o bem, Senhor, da Tua igreja aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo. E que cada um, Senhor, possa voltar para os seus lares, levando, Senhor, a bênção que ela estava em necessidade, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus Todo-Poderoso. A minha viagem de volta, Pai, no natural fala que veículos são confortáveis, seguros e tudo isso, mas como igreja do Senhor nós reconhecemos que a segurança vem do Senhor, que eu posso regressar, Senhor, ao meu lar sem acontecer nada de mal, e que esses irmãos aqui, Senhor, tenham, Senhor, uma semana, um mês abençoado, se for de acordo, Pai, com a determinação do Senhor, que tenhamos, Senhor, logo sem demora, mais um evangelismo aqui, e que o Senhor possa fazer, Pai, aquela obra que às vezes a nossa boa vontade, Senhor, não dá conta, mas o Teu poder dá conta. Que esteja encomendado tudo nas Tuas divinas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo, o Deus da Igreja Todo-Poderoso. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Está terminado o culto dessa noite. Você cumprimente quem está perto e volte em paz para os seus lares. E assim continuaremos a jornada, porque ela é gloriosa. Deus abençoe a todos.